Eu quero convidá-los nominalmente para vir à frente, a nossa irmã Andresa do Carmo Martins. Por favor, Andresa, você pode se posicionar aqui à minha direita, de frente para nós. Isso. Ok, está ótimo. Pode ser embaixo. Obrigado, Andressa. David Luiz da Silva Martins. Nosso irmão David está ali atrás. O nosso querido Renato Luiz Martins, com a sua esposa Marinalva Soares de Celes Martins, também. Pode ficar ao lado da Andressa, David. Está vindo o casal, Renato e Marinalva. Os filhos Isadora Soares Martins, Rian Riquelme Celes Martins. Isso, pode ir fazendo a fila. Obrigado. A nossos, por favor, querida família, pode ficar também ao lado aí dos queridos. Para o batismo e pública profissão de fé, Gustavo Vieira Cruz, com a sua esposa Ana Carolina Batista da Silva Santos Cruz, também trazendo a filhinha Isabela Silva Cruz. 2 Isabelas, tá? Pode ficar do lado aí, queridos irmãos. O nosso querido irmão Charles Peterson Soares de Rezende. O nosso querido irmão Pedro Tonelli Bernardes. O nosso querido irmão Lucas Leite Labriola. Lucas está ali. A nossa querida irmã Renata Rodrigues de Sá. Renata. O nosso querido irmão Rogério Vanderlei Sanders. Muito bem. Pode ficar do lado da Andressa, Renata? Tá ok. Quero convidar os pastores para estar comigo aqui. Se os professores da classe de catecúmenos estiverem presentes também, são cordialmente convidados a estarem conosco aqui nesse momento. O Renato, deixa eu localizar o nome do Renato aqui. O Renato Luiz Soares Martins. Renato, por favor, Renato. A família é tão grande que eu deixei um para trás. Louvado seja Deus. Renato Soares Martins. Muito bem, Renato. Desculpa, Renato. Que bom. Nós vamos orar. Ó Deus, nós estamos com o coração cheio de alegria, de regozijo, por ter à frente da Tua igreja nesta manhã, este grupo tão precioso, de irmãos tão queridos, que foram preparados, conscientizados para este momento. E a alegria de recebê-los aqui, ó Deus, invade o nosso coração. Que o Senhor nos conduza nesse momento, cerimônia de recepção, de batismo, de pública profissão de fé. Que seja um momento de também testemunho para a igreja e para aqueles, ó Deus, que ainda não deram este passo. Que sejam eles também impactados por este momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, o cristianismo é confessante. A exigência de Jesus no Evangelho é: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 10, 32. Com isso, Jesus está afirmando, queridos irmãos, que diante de Deus, no dia final, no juízo eterno, nós encontraremos apenas 2 grupos. O grupo que confessou Jesus e o grupo que não confessou. Não haverá um terceiro grupo. Ou estaremos do lado daqueles que confessaram a Jesus, ou estaremos do lado daqueles que não confessaram a Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, ele diz assim, versículo 9: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Essa expressão aqui, todo aquele que nele crê não será confundido, é uma expressão, uma figura de linguagem na língua grega, que na verdade a força da expressão está no oposto. Todo aquele que nele crê será distinguido. Essa é a ideia. É por isso que vocês estão sendo distinguidos aqui. Não será apenas não confundido, mas será sim distinguido. Paulo está afirmando que se em teus lábios estiver a confissão, Jesus é Senhor, se em teu coração a fé, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a conclusão é que serás salvo. Com a boca se confessa, com o coração exerce fé. Crer implica verbalizar. Eu sempre digo que o Senhor não chama agente secreto para o seu reino. Ele chama servos e servas destemidos, que proclamam o nome do Senhor. 3 elementos estão presentes aqui neste momento. O primeiro deles é o intelecto, é o pensar. Por isso que vocês foram conscientizados na classe. É isso mesmo que vocês querem? Estudam as doutrinas, ponderam, oram. O intelecto envolve esta conscientização. Afinal, a fé tem bases sólidas. A fé não é um salto no escuro. Longe disso. O segundo elemento, além do intelecto, da conscientização, é a emoção. Aí sim envolve o amor. Nós nos envolvemos, choramos, o coração bate mais forte. Tudo isso que vocês estão sentindo agora e nós também. Isso é importante, esse amor por Cristo. Jesus afirmou que aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus se manifestou a vocês por meio da palavra poderosa. E o terceiro elemento, além do intelecto, da consciência, da emoção, do amor, é a vontade. Envolve o querer. E vocês são testemunhas que lá na classe vocês ouviram. Vocês querem? É um passo de vocês. Nós estamos aqui como igreja para facilitar, mas a decisão é pessoal. Envolve o querer. É por isso que a presença de vocês aqui à frente já responde à pergunta, é claro, mas cabe a mim, como ministro do Evangelho, pastor da igreja, perguntar a vocês. É do desejo sincero do coração de vocês serem recebidos nesta manhã? Sim? Sim. Eu convido a igreja a ficar de pé para testemunhar as perguntas confessionais e vocês responderão juntos, afirmativamente, ao final, dizendo sim. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim? Vocês creem, irmãos, em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos? Sim? Vocês, queridos irmãos, creem no Espírito Santo, em uma só igreja que é católica, no sentido catolique universal, que não está circunscrita a este endereço, de Avenida Afonso Pena, 2655, Belo Horizonte. Mas a Igreja Universal de Cristo sobre a face da terra, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna? Sim? Sim. Vocês creem e confessam que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são, não contêm, mas são a palavra de Deus, inspirada, inerrante, palavra suficiente para nos habilitar para toda boa obra, sendo ela a nossa única regra de fé e de prática? Sim, sim. Reconhecem que nasceram em pecado, e assim como diz Davi no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, e que por isso, por vocês mesmos, são incapazes de cumprir a lei de Deus, e portanto, sendo pecadores, necessitam desesperadamente da graça salvadora? Sim? Reconhecem? Sim. Creem e confessam que o sangue de Jesus
os purifica de todo pecado, e que não existe outro meio de salvação, outro mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida? Sim, sim. Agora, como membros comungantes desta igreja local, primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, vocês prometem, diante da igreja e do Senhor, se sujeitar, isto é, respeitar as autoridades aqui constituídas, enquanto elas forem fiéis à Sagrada Escritura, prometem? Sim. Finalmente, prometem ser assíduos aos trabalhos da igreja, ler a Bíblia com constância, ter uma vida de oração e piedade e de testemunho da honra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o Gustavo, mas a Ana Carolina para vir aqui ao lado da pia batismal, por favor. Quero convidar o reverendo Elcio para batizar o Gustavo e o reverendo Eduardo para batizar a Ana Carolina. Gustavo, meu irmão em Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Carolina, minha irmã em Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, por favor. Pode aproximar, Pedro. Pedro, meu irmão em Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo Eduardo vai batizar o Charles. Por favor, Charles. Charles, meu irmão querido, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Reverendo Elcio, você vai batizar a Renata. Por favor, Renata, se aproxime. Alegria. Renata, minha irmã em Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas Leite Labriola. Por favor, Lucas. Lucas, meu irmão em Cristo Jesus, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogério, reverendo Eduardo, por favor, batize o Rogério. Rogério, meu irmão em Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar o casal Gustavo e Ana Carolina, que, por favor, se aproxime novamente com a Isabela, e também o Samuel, mais a Samara. E eu pergunto a vocês, queridos pais, com as filhas menores, com relação a elas, vocês prometem diante da igreja e do Senhor, educá-las nos caminhos do Senhor, conforme a instrução na palavra de Deus? Sim. Prometem ensinar a elas a importância da leitura das Escrituras, orar com elas e por elas, servir-lhe vocês mesmos como bons exemplos de piedade e esforçarem para criá-las na admoestação e na disciplina do Senhor? Sim. Prometem ler a Bíblia com elas, trazê-las com assiduidade à igreja, ensiná-las desde a mais tenra idade a respeitar o culto e a participar dele? Prometem? Sim. Ó Deus, nós te pedimos que tu possas revestir estes queridos pais que apresentam, ó Deus, estas heranças do Senhor para o sacramento do batismo. Que eles possam, ó Deus, ter todas as condições necessárias para cumprir essas promessas.
de educá-las nos caminhos do Senhor. Conceda a eles esta graça. E a elas, ó Deus, o crescimento, não somente em estatura, mas em sabedoria e graça diante da sociedade, diante da igreja e diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O reverendo Eduardo vai batizar a sua netinha, Isabela Fernandes. Por favor, reverendo. Isabela, querida, minha netinha e também filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E eu vou batizar a Isabela Cruz. Isabela, minha irmãzinha em Cristo, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Ó Deus, confirma no céu este ato sacramental que realizamos aqui na terra, pois o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode se sentar e eu quero pedir aos irmãos que virem agora para a igreja. Podem permanecer onde vocês estão, somente se virarem para o lado de lá agora. Queridos irmãos, estes são os novos membros aqui da nossa igreja, recebidos nesta manhã. Nós temos ainda 4 irmãos que não puderam aqui estar, por motivo de viagens, neste final de semana, que serão recebidos em tempo oportuno. Estes 18 irmãos, com as 2 crianças, incluídas, completam nesta manhã o número de 76 novos membros, neste ano de 2023, aqui na igreja. Nós louvamos a Deus por isso. Isso é uma congregação de 76 pessoas. Com mais os 4 irmãos que ainda receberemos em tempo oportuno, completaremos, pela graça de Deus, 80 novos membros neste ano. Eis o desafio de, como igreja, abraçar estes queridos, juntamente com as suas famílias, e que sejamos cada vez mais uma igreja acolhedora. E a vocês, queridos irmãos, que estão sendo recebidos, também o dever de se deixar conhecer, de interagir com a igreja. Eu sempre digo que a igreja é uma igreja que nós consideramos já uma igreja grande, e é muito fácil esconder na igreja, né? Às vezes a gente senta lá atrás, termina o culto, o pastor nem chegou, a gente já saiu, a gente fica escondido. Se deixem conhecer. E a igreja, vamos acolher estes queridos, para que eles cresçam em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome da igreja do Senhor, nós os recebemos à plena comunhão. Que Deus os abençoe grandemente. E ao final do culto nós estaremos abraçando vocês à porta. Podem voltar aos seus lugares. Que Deus os abençoe grandemente. Obrigado.